promete, poderá efetivamente se fazer sentir na função pública? Poderemos ter administradores, gestores, governantes a obedecerem este comando de não corrupção e não colocarem a mão naquilo que pertence ao povo? Bom, essa situação das calamidades naturais deixou as famílias completamente deploráveis, completamente no zero, fez com que todas as famílias retrocedessem e passassem a ter nem sequer o que comer, desde o teto até o que comer, até o que vestir. Então, isso fez com que o nosso país entrasse num colapso muito grande, porque quando chegamos em condições de a população, né, de um país chegar a ponto de sentir falta até do que comer, até do que vestir, até de ter um teto. Aí estamos na condição de mendigos, né? Isso podemos chamar de estar a ser mendigos, porque a partir do momento que alguém é privado de estar na sua própria casa, é obrigado, né? São condições naturais, mas eu quero acreditar que o governo podia ter feito alguma coisa para que aquilo não acontecesse. Não é culpa do governo tudo o que acontece, não é culpa do governo as condições climáticas naturais do país, mas a partir do momento em que as consequências se fazem sentir, nós aí tomamos conta de que... Mas há quem diga que é culpa do governo quando tem, por exemplo, quando já sabe, através de serviços meteorológicos conseguimos antecipar o mau tempo ou as intempéries no geral. Há quem diga que o governo tem como... portanto, de forma antecipada, tirar as pessoas para zonas seguras e também nas zonas que não são propícias de habitação, construir uma bacia e não deixar com que de forma cíclica estes eventos climáticos extremos venham a se abater sobre a população. Como é que vê esta narrativa ou este ângulo de observação? Eu sou da opinião de que o governo poderia fazer muito mais do que está a fazer. Ok? O governo tem capacidade de fazer aquilo que deve fazer, não só aquilo que está a fazer no momento, porque a abrangência para com as atividades que o governo tem feito é muito menor, beneficia apenas a poucas pessoas. E quando o governo toma alguma atitude, acontece o quê? Há corrupção, as pessoas acabam se beneficiando até daquilo que o pobre não tem, as pessoas tornam-se pobres ainda mais do que elas são. Isso é completamente deplorável. Isso é uma lástima, é lamentável o que está acontecendo nesse país nos últimos dias. E essa decisão do governo, muito particularmente do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, pode ser olhado de boa forma quando for executado realmente, quando realmente for cumprido aquilo que o presidente da República disse, quando, como é visto na lei, né? E toda lei é aplicada para todo mundo, né? Eu quero acreditar que essa lei tinha que ser aplicável não só para as elites, mas também para toda aquela extensão, todos aqueles que fazem parte do país, todos aqueles ministros, tinham que ter realmente uma mão dura contra todo esse grupo de sanguessugas que estão nesse momento a deixar as pessoas, as populações cada vez mais pobres. Por quê? Porque eles têm o que comer, eles têm o que vestir, eles têm um teto. Como é que eles têm a coragem de ainda assim tirar um pouco de quem não tem nada? É questionável. Isso entristece-me, porque eu vejo situações muito, muito, muito traumáticas. Eu vejo situações em que as pessoas não sabem nem o que fazer, não sabem nem mais o que dizer, nem sabem nem mais o que comentar. É triste, é muito triste o que está acontecendo nesses últimos dias. Então, eu apelo ao governo, apelo às autoridades, para que esse pronunciamento do governo, do presidente da República, seja feito, seja cumprido, e que todos aqueles que roubaram, todos aqueles que desviaram donativos das famílias carenciadas sejam realmente responsabilizados. E a responsabilização não deve ser simplesmente uma indenização, porque aquela indenização, para que vai ser aplicado o valor? Se a indenização realmente fosse aplicada para aquelas pessoas que realmente necessitam, eu quero acreditar que seria justa. Mas a indenização depois não vai beneficiar as pessoas pobres, vai beneficiar as pessoas que já têm e ainda querem enriquecer à custa dos pobres. O governo tinha que governar para todos, não só para os pobres ou não só para os ricos. Porque se eu disser que o governo tinha que ser um governo de pobres apenas, estaria a excluir uma parte. Certo. Embora seja uma minoria, mas eu estaria a excluir. Está quase a 5 minutos com a palavra. Vamos dar também a mesma oportunidade aqui ao Fidalgo. Fidalgo, como é que se faz esta gestão toda? É ou não culpa do governo? Portanto, é mais ou menos a provocação que fiz aqui à Hortência, quando nada faz para tirar as populações, mesmo com os serviços meteorológicos, e depois vêm as intempéries, fazem e desfazem. É ou não culpa do governo? E também o discurso do Sua Excelência Presidente Chapo vai ou não trazer solução
vai ou não amedrontar estes governantes de alguma forma corruptos? Bom, se pelo menos estão presos, se perderam o emprego, é porque foi confirmada essa corrupção. Na sua ótica, como é que vê? Exato. Boa noite uma vez mais aos nossos internautas e telespectadores. Vou começar pela segunda questão, quando questiona sobre a eficácia das medidas que o presidente Daniel Chapo acaba de anunciar. Infelizmente, eu não compro muito essas medidas, porque, começando pela tomada de posse, houve várias ideias, várias narrativas que nos foram descritas no próprio discurso e coisas bem bonitas que estavam lá escritas, mas a prática provou o contrário. Segundo ponto atual, o presidente teria dito que não se suspendeu a mineração, a exploração, etc. Mas nós vimos que na província de Manica, a governadora, ela passou por cima dessa ordem do próprio presidente e houve exploração lá. Quer dizer, em termos de política, podemos dizer que o presidente está a fazer política, porque ele tem que aparecer e dizer alguma coisa. E aquilo que ele tem que dizer é justamente aquilo que o povo quer ouvir. Agora, entre as coisas que os nossos políticos dizem e aquilo que acontece, há uma grande distância, que na prática há o uma presidente não é obedecido. divergência. Bom, em alguns aspectos não é. Okay. E eu acabei de mencionar aqui alguns. Agora, se nós queremos medidas eficazes, medidas cabais, é importante que as mesmas teorias, as mesmas medidas que nós trazemos, sejam elas acompanhadas de algumas práticas. E práticas essas que devem ser bastante enérgicas, porque de nada vale falar enquanto que no terreno está a acontecer o contrário. Eu falava num dos debates passados, na verdade, num dos programas passados, eu dizia que a questão da responsabilização tem falhado muito, tem pecado muito. Por exemplo, na questão da governadora de Manica que eu referenciei há pouco, havia um grande senhor da Frelimo por detrás da governadora, alguém que ao nível do comitê central da Frelimo pode até ser superior ao próprio presidente. Então é importante que haja toda uma cooperação por parte de todos aqueles que estão envolvidos no partido, no poder, de modo a perceberem que algumas medidas que são anunciadas pelo presidente são para o bem do povo e todos eles devem cooperar, porque há alguma limitação que ele pode encontrar. Ele tem o seu executivo, que tem os problemas que tem, o nhonguismo, amiguismo, a questão da familiaridade que existe nas instituições, que acaba fazendo com que seja difícil responsabilizar algumas pessoas. É a primeira questão que encontramos, é a primeira dificuldade que temos a nível das instituições, que acaba fazendo com que seja difícil que essas medidas sejam implementadas, por mais que sejam boas, porque pode-se dar o caso de que a mesma pessoa que está por detrás das ações, ou seja, que lhe é incumbida a missão de colocar em prática aquelas medidas, seja a primeira que está a incorrer a penalização dessas mesmas medidas, e tendo ele poder judicial, poder nos tribunais, nos diferentes ministérios interior, por aí em diante, o que a pessoa irá fazer? Vai boicotar, vai
vai fazer com que essas medidas não tenham o seu sucesso. E encontramos um outro impasse, que é a nível do próprio partido, onde existe lá uma elite partidária com interesses e com suas pessoas lá dentro, e existe aqui toda uma proteção para com aquelas pessoas. Nisso acaba havendo uma espécie de a pessoa fazer ao seu belo prazer, e nisso claramente que haverá um atropelo àquilo que são as medidas que o presidente está a anunciar. Portanto, há que repisar a necessidade de haver cooperação por parte dos dirigentes das diversas instituições, assim como do próprio partido. Temos que deixar o presidente exercer o seu mandato de forma livre e sem nenhuma sabotagem. Assim, poderíamos ter alguns resultados. Mas a continuarmos nesta senda, a continuarmos nisto que estamos a ver dentro do nosso país, infelizmente eu não tenho como comprar essas ideias e acreditar que elas serão implementadas tal como elas estão. Para mim, nesse contexto, não passam de meras palavras, de meras medidas que visam apenas dizer que está atento e tranquilizar os críticos e, por fim, não termos nenhuma ação, nenhuma medida e nenhuma pessoa, digamos que, responsabilizada. E para terminar, e ainda para deixar claro aos nossos telespectadores e internautas a minha descrença para com essas medidas. Olha, essas medidas claramente que surgem no âmbito do desvio dos produtos que eram para as vítimas das cheias. O que é que aconteceu até então com essas pessoas? Algumas estão a responder em liberdade e outras foram simplesmente dissociadas do caso, e não houve seguimento no sentido de se buscar mais pessoas, porque eu quero acreditar que estas pessoas que foram encontradas não foram as únicas, e quero também acreditar que isso não aconteceu somente em Gaza. O desvio de fundos, o desvio de donativos, melhor dizendo, com uma melhor investigação, poderia a Cernic ter apurado que aconteceu em diversos sítios do nosso país, porque a nível da TV nós víamos reclamações dos alojados em vários sítios a reclamarem de falta de comida, a reclamarem de desvio e tudo. Então, face a essas inúmeras reclamações que nós tínhamos, vindas de diversos locais do país, vindas de diversos centros de acolhimento do país, como é que se explica o facto de termos apenas pessoas a desviarem em Gaza num pequeno ciclo? Quer dizer, para mim isso faz... Acha que houve desvios em vários pontos do país? Não acho, eu tenho certeza absoluta, porque a nível das e por TVs, que há aquilo aqui que as essa TVs... solução de duas medidas? Por que esta mão dura não se vai sentir em todo lado? Aí está, a primeira hipótese pode ser a informação de uma querela que existe a nível da província de Gaza entre os próprios membros, no caso, a governadora e a administradora. Recebemos algumas informações de que há querelas entre essas duas pessoas, e nisso... Se calhar lançar essa provocação, acabaram... Hortência, acredita que, além de Gaza, poderá eventualmente haver outros focos onde esta corrupção, este desvio, tenha tido lugar durante as intempéries ou as enxurradas que se abateram sobre Moçambique? A corrupção durante as intempéries
teve muitas dimensões, ou seja, atingiu várias partes do país, Ok. para além da província de Gaza. E sim, quero concordar com meu colega e dizer que e dizer que as consequências das intempéries e a má gestão da Não foi coisa só em Gaza. pública não foi só em Gaza. Ok? Foi numa boa parte do sul e muito mais nas províncias de Sofala, todas as províncias que foram atingidas com as intempéries e que receberam apoio de donativos. Quero acreditar que tenha ocorrido focos de corrupção. Tem ocorrido focos de corrupção porque é o que sempre tem acontecido e podemos ver, né, em alguns sites, podemos ver em alguns noticiários que posteriormente foram banidos, mas podemos ver que sim, realmente houveram focos de corrupção. E essa questão deve acabar porque a questão do amiguismo está a tomar conta de todo o meio. As pessoas nos centros de acolhimento ficavam sem o que comer, ficavam sem o que vestir, ficavam sem o que cobrir, ficavam sem rede mosquiteira, ficavam até se calhar sem uma correntela, ficavam sem água, ficavam sem condições boas nas suas casas de banho. Isso por quê? Porque uma minoria que já é estável se beneficiava daquilo que o pobre não tinha. Repito mais uma vez, essas intempéries afetaram boa parte do país e a corrupção afetou também uma boa parte do país. Só foi pronunciado o assunto da província de Gaza porque se calhar tenha tomado dimensões mais longas, mais extensivas, ou seja, se calhar ou tenham sido pessoas não muito influentes que foram detidas. Porque quando trata-se de pessoas influentes, quando trata-se de pessoas com amiguismo, quando trata-se de pessoas com muitas influências, essas pessoas são encobertas. Essas pessoas podem até ser penalizadas, mas o caso não leva a muitos... O povo não conhece muito bem os acontecimentos. Então, é devido a esse amiguismo, é devido a essa corrupção, é devido ao fato de pessoas com muita influência conhecerem mais pessoas em outros setores, conhecer, por exemplo, ter um amigo polícia, ter um amigo no tribunal, ter um amigo em diferentes áreas e ainda assim se beneficiar daquele amiguismo, se beneficiar daquele nepotismo. Então, são essas questões que devem ser sanadas para acabarmos com a corrupção no nosso país. Não é só Gaza, é Moçambique todo. E nós precisamos trabalhar para que isso seja realmente e severamente punido. Muito bem, a Hortência então concorda aqui. De facto, não foi só Gaza que sofreu esta situação. E é preciso trabalhar para que os corruptos sejam efetivamente punidos. Qual é a sua opinião? Vai então escrevendo no nosso Facebook, porque a sua opinião é mesmo importante para nós. Agora, vamos também mudar aqui ligeiramente a página.